Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o vídeo de número 2, né? E aqui nós vamos falar nesse tema sobre a importância do Antigo Testamento para Jesus e os discípulos. Desde já eu quero agradecer você que assistiu o primeiro vídeo, né? Para você que compartilhou com seus amigos, para você que se inscreveu no canal. Né? O primeiro vídeo a gente teve aproximadamente 100, 110 visualizações e a gente já tem 19 inscritos no canal. Então eu peço mais uma vez que, se você gostou do conteúdo e se interessa por esse assunto, né, o tema da criação, do dilúvio, né, do relato de Gênesis da Bíblia, que você possa compartilhar esse vídeo com seu amigo, mandar para as pessoas que você conhece, né, para que a gente possa juntos aprender mais sobre esse assunto. Né? Então, no primeiro vídeo a gente falou mais sobre a importância do livro de Gênesis, né, para a nossa fé. Né? Quais são os 3 principais pontos que fazem do livro de Gênesis um livro muito importante, né, para a nossa fé hoje. Né? E a gente viu 3 pontos principais. O primeiro é que Gênesis ele é o fundamento. Né? Gênesis ele vai fundamentar a nossa fé para tudo que vai vir depois na Bíblia. O segundo ponto é que Gênesis ele vai contar o início da história. E sem esse início da história, eu vou me perder no entendimento, né, do plano da salvação. Porque tudo que vem depois na Bíblia, né, eu preciso entender o motivo disso que vai vir. Né? E o motivo disso está relatado em Gênesis. Sem esse início, eu não vou ter o entendimento necessário para compreender toda a história da salvação. E o terceiro ponto que a gente viu lá foi a questão da mensagem presente. Né? O início de Gênesis, principalmente os 11 primeiros capítulos, eles contêm a essência da mensagem do Evangelho para os nossos dias, né? Que é a mensagem para adorar ao Deus Criador e para se preparar para o juízo. Né? É a mensagem da criação e do juízo que são encontrados no início de Gênesis. E como a gente sabe, Gênesis ele é um livro que está localizado no Antigo Testamento. Né? Ele é o primeiro livro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés. E esse tema aqui do segundo vídeo, ele é importante porque hoje em dia é muito comum a gente perceber o seguinte: é muito comum o discurso de que o Antigo Testamento ele não é mais importante, né? De que o Antigo Testamento ele deve ser estudado apenas para a meditação, né? Para eu ler ali o livro de Salmos, para que eu possa, né, ter ali um ânimo, né, um incentivo a mais para a caminhada. Né? Mas assim, muitas das vezes o livro de Gênesis, os livros do Antigo Testamento, eles são deixados de lado, né, em relação a estudos, né, e até sobre questões doutrinárias. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você que esse raciocínio, esse argumento, ele não é válido. Né? A gente não deve usar apenas o Novo Testamento e nem apenas o Antigo Testamento. Mas nós vamos ver aqui que toda a Bíblia ela é inspirada e toda a Bíblia ela vai ser útil para o nosso ensino, né? Para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então é por isso que eu julgo importante esse assunto, né? Como era que Jesus e como era que os discípulos encaravam o Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica. Né? Eu quero abordar esse assunto tocando em 2 pontos principais. Eu quero usar 2 argumentos principais para mostrar que a Bíblia do Antigo Testamento é importante para nós hoje também. Primeiro eu quero apontar a questão histórica. Porque é o seguinte: quando o Antigo Testamento, quando Jesus estava aqui na Terra, quando Jesus Cristo ele estava ali no seu ministério, a Bíblia, né, o Novo Testamento, ele não estava sendo escrito em paralelo com o acontecimento. A gente vai ver o primeiro ponto, né, a data, né, em que os primeiros evangelhos foram escritos. Né? E a gente vai ver o seguinte, que tem um intervalo de tempo considerável entre os acontecimentos, entre a vida, morte e ressurreição de Cristo, até que o primeiro evangelho fosse escrito. Né? Então, esse primeiro fator do tempo, né, desse período de tempo, ele mostra que
demorou um tempo para que, né, os evangelistas e posteriormente, principalmente o apóstolo Paulo com as suas epístolas, pudessem redigir, né, as cartas, os livros que nós iríamos chamar hoje de Novo Testamento. Então, nesse período de tempo, o que era que os discípulos usavam? Né? A gente pode ver o seguinte, olha, que em relação ao tempo em que os livros foram escritos, a gente pode tomar como base o livro de Atos. O livro de Atos, os eruditos, eles calculam aproximadamente que o livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. A gente sabe que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas. E por que os eruditos, os estudiosos do assunto, eles chegam nessa data? Por vários motivos. Dentre elas é o seguinte, que o livro de Atos ele termina com a prisão de Paulo. Ele não relata a morte de Paulo. E a história conta que Paulo ele foi morto no ano 66 depois de Cristo. Então, óbvio, e seria lógico que o livro ele foi escrito antes dessa data, porque ele não relata a morte de Paulo. Além disso, o livro de Atos ele não fala da sedição judaica, que aconteceu no ano entre os anos 66 até o ano 70. E também o livro de Atos ele não fala sobre a invasão romana em Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Então isso nos mostra que o livro de Atos ele foi escrito antes desses eventos. Porque se ele fosse escrito depois desses eventos, com certeza Lucas teria registrado tudo isso no seu livro. Então, a data mais precisa, aproximada do livro de Atos é 62 a.C. O interessante é que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito antes do livro de Atos. O próprio Lucas ele fala isso quando ele começa a escrever o livro de Atos. Ele fala que antes ele tinha começado um relato, e esse relato é o Evangelho de Lucas, que nós chamamos hoje. Então, o livro de Lucas ele é anterior ao livro de Atos, ou seja, ele é um pouco anterior ao ano 62. Já o livro de Marcos é interessante o seguinte, que a forma como o livro de Marcos ele é escrito é uma forma de um ditado. Isso nos leva a crer o seguinte, que provavelmente a pessoa o autor do livro de Marcos, ele era uma testemunha ocular daquilo que ele estava dizendo. Então, tem esse ponto interessante em relação ao livro de Marcos. E o livro de Mateus, os estudiosos, os eruditos, eles calculam aproximadamente que Mateus ele foi escrito ali na década de 50 depois de Cristo, aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Então, e o livro de João, que é o livro mais antigo, o livro mais tardio a ser escrito, ele foi escrito aproximadamente pelo ano 90 depois de Cristo. Os eruditos e a tradição, ela aceita, ela defende a ideia de que João ele escreveu o livro de Apocalipse, o Evangelho de João e as suas cartas, depois que ele saiu da ilha de Patmos, de ser preso. Então, o livro de João, o Evangelho de João, ele é ali datado aproximadamente da década de 90. Então, a gente percebe o seguinte, que os livros, os evangelhos que compõem o Novo Testamento, eles foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos. Então, a gente pode se fazer a seguinte pergunta, durante esse período em que não havia os evangelhos, o que era que os discípulos usavam nas sinagogas, nos cultos, nas meditações? A gente vai ver que eles usavam os textos, os livros do Antigo Testamento. Outro ponto interessante em relação à história é o seguinte, que o cânon sagrado do Novo Testamento, como a gente conhece hoje, com os 27 livros, ele só foi definido no quarto século. Ele só chegou a ser definido no quarto século, aproximadamente no ano 367 depois de Cristo, por um bispo de Alexandria chamado Bispo Atanácio. Então foi só nesse período, já no quarto século, que o Novo Testamento, como a gente conhece hoje, ele foi estabelecido. Isso foi um processo complexo, foi um processo vagaroso, demorado,
que começou no segundo século com os pais da igreja e só foi terminar no quarto século. Então a gente percebe um período muito grande, né, de tempo entre os acontecimentos narrados nos evangelhos até que o cânon sagrado que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento fosse estabelecido, né? Então a gente vai ver o seguinte, que nesse período de tempo, qual era a autoridade que os discípulos e os cristãos também utilizavam para basear sua fé, né, nas liturgias, nos cultos? A gente vai ver também na Bíblia que eles usavam o Antigo Testamento, né? Então é por isso que esse argumento de que nós não podemos hoje se ficar se baseando, estudando, considerando o Antigo Testamento para fundamentar nossa fé, a gente vai ver que isso não é válido. E a gente vai ver que os discípulos que Jesus usava o Antigo Testamento e que nós também podemos usar e devemos usar hoje também, né? Então, essa parte histórica, ela nos dá esse embasamento. Mas também eu quero mostrar aqui para vocês alguns versos bíblicos, e seria até interessante que você pegasse a sua Bíblia aí, para que você também pudesse acompanhar esses versos, que são versos fortes e claros que mostram que Jesus e os discípulos, eles se utilizavam muito, né, dos textos, das passagens, dos livros do Antigo Testamento para fundamentar a sua fé, né? O primeiro texto que eu quero ler aqui é um texto clássico, né, que é do apóstolo Paulo para Timóteo. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, que diz o seguinte. Paulo ele tá aqui escrevendo uma carta para o Timóteo. Ele diz o seguinte, ó: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui Paulo fala para Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. E quando Paulo fala aqui em Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ele está se referindo à Bíblia hebraica, né? Então aqui Paulo ele é claro, ele mostra para a gente que a Escritura Sagrada, tanto do Antigo Testamento e posteriormente os livros que vão compor o Novo Testamento, toda ela vai ser útil para o nosso ensino, para que nós possamos fundamentar a nossa fé. E dentre esses livros, eu incluo aqui também o livro de Gênesis, né, que é um livro fundamental, que vai conter ali os princípios básicos, que vai dar suporte para tudo aquilo que vai vir em seguida na Bíblia. Outro texto que eu quero ler aqui com vocês é em relação a Jesus. Como era que Jesus encarava o Antigo Testamento? Será que Jesus usava o Antigo Testamento? Será que ele estudava o Antigo Testamento? Qual era a importância do Antigo Testamento para Jesus, né? E eu quero ler aqui a passagem que fala da tentação do deserto. Quando a gente abre lá no capítulo 4 de Mateus, e quando Jesus ali ele é tentado por Satanás, a gente vai ver o seguinte, que quando Cristo ele responde à tentação de Satanás, ele diz o seguinte, olha, lá no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Na segunda vez que ele é tentado por Satanás, ele diz assim, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E logo na frente, na última tentação, Cristo, em Mateus capítulo 4, no verso 10, ele diz assim: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, perceba aqui o seguinte, que Cristo, ao se defender das acusações e das tentações de Satanás, ele usava o Antigo Testamento. E aqui nessas passagens que a gente leu agora aqui em Mateus capítulo 4, Cristo ele faz referência a Deuteronômio capítulo 8, verso 3, a Deuteronômio capítulo 6, verso 16, capítulo 6, verso 13 e ao capítulo 10, verso 20. Então a gente percebe aqui que o próprio texto sagrado do Antigo Testamento
era usado por Cristo, né, para se defender das tentações do inimigo. Logo em seguida, quando Cristo ele sai do deserto e ele entra na sinagoga, o capítulo 4 de Lucas, no capítulo 4, no versos 16 e 17, Cristo ele pega o texto sagrado para ler e a Bíblia diz o seguinte, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E no verso 17 diz assim, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E aí ele lê o texto. Então perceba que no início do seu ministério, Cristo ele usa o livro do profeta Isaías, né? É uma passagem do livro de Isaías que vai dar ali o início. Cristo usa isso para exemplificar e explicar melhor qual vai ser a natureza do seu ministério. Então perceba que o próprio Cristo é que ele usa, né, o livro de Isaías para explicar a origem e a natureza do seu ministério. Mais na frente, no capítulo 22 de Mateus, Cristo aqui ele vai nos dar um conceito muito interessante em relação ao Antigo Testamento, em relação às Escrituras. Falando com os saduceus a respeito da ressurreição, ele diz o seguinte, muito interessante que essa passagem, ele diz assim, no capítulo 22, no verso 29, ele diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então perceba o seguinte, que aqui Cristo, ele associa as Escrituras, nesse caso aqui, não existia Novo Testamento ainda. Então aqui Cristo ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E ele fala aqui, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então se eu desconsidero as Escrituras Sagradas, se eu desconsidero o Antigo Testamento e todos os conceitos que ele vai nos dar como verdades, eu corro um sério risco de errar na minha fundamentação teológica, né? no meu conceito doutrinário, do que a Bíblia me ensina como verdade. Então aqui Cristo fala, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então olha que a importância da gente conhecer bem as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, né? E principalmente ali o Antigo Testamento, né? Que vai trazer ali as bases, o fundamento da fé cristã também. Então aqui Cristo ele deixa claro que se eu desconsiderar as Escrituras, eu corro sério risco de errar na minha vida espiritual, naquilo que eu conceituo sendo verdade. No capítulo 24 do livro de Lucas, e se você puder abrir, você abra a sua Bíblia e acompanhe também, aqui é o episódio onde Cristo ele ressuscita e ele está no caminho de Emaús, e ele se encontra com os discípulos. E ao encontrar com os discípulos, a Bíblia diz assim, olha, no capítulo 24 de Lucas, no verso 27, diz assim, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então aqui Cristo, ao falar de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, morte e ressurreição, o que é que ele usa para explicar isso? Ele usa o quê? O livro de Moisés, os profetas, né? E tudo o que constava nele a respeito das Escrituras. Então que Cristo ele usa o Antigo Testamento para poder explicar, né, o seu ministério. Ele usa o texto sagrado do Antigo Testamento para mostrar tudo aquilo que iria acontecer. E aconteceu na vida dele. Mais na frente, no verso 32, diz assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E mais uma vez, quando a Bíblia fala que existem Escrituras, o autor está se referindo ao Antigo Testamento. E no verso 44 e no verso 45, a Bíblia diz assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então,
Os discípulos só entenderam o que tinha acontecido com Cristo quando eles entenderam o que estava escrito. Quando eles compreenderam o que estava escrito lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, sobre tudo o que estava apontando a respeito de Jesus. Então repara a importância, perceba a importância da gente estudar e compreender, né, no Antigo Testamento tudo aquilo que aponta para Cristo. Né? E se eu deixar isso de lado, eu também vou estar deixando parte do Evangelho. Porque o Evangelho ele começa a ser anunciado desde Gênesis, a gente vai ver aqui mais na frente. Né? Então, em outra passagem, e aqui eu quero que você abra agora no livro de João, no capítulo 5, e no verso 46 e 47 diz assim, olha: porque se vós cresces em mim, creríeis em mim. Perdão, diz assim: porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então percebe aqui o seguinte, que aqui Cristo ele fala o seguinte, olha: se você tivesse acreditado em Moisés, vocês estariam também acreditando em mim. Ele estava falando isso aqui para os fariseus. Então perceba que Cristo aqui ele associa, né, acreditar no que Moisés escreveu, né, em acreditar na vida e no ministério de Cristo. Se eu não aceito, né, os escritos de Moisés, eu também dificilmente vou aceitar a vida e ministério de Cristo. Por quê? Porque o Antigo Testamento, né, Moisés, tudo que ele escreveu era apontando para aquilo que viria. Que seria o quê? Que seria a vinda de Cristo, né, encarnado para poder cumprir a promessa da salvação. Então perceba aqui a importância da gente compreender mais uma vez aqui o Antigo Testamento. E eu coloco aqui também o livro de Gênesis, né, que vai ser o foco do canal aqui, né? Vai ser a gente trazer evidências para ajudar você a compreender, né, o relato da criação do dilúvio, né, e te ajudar a entender o relato inicial de Gênesis. Porque nós vamos defender aqui a seguinte tese nesse canal, que sem o relato da criação não tem plano da salvação. Se não fosse o que está descrito e relatado no livro de Gênesis, não teria sentido a vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, sem o relato da criação, não teria plano da salvação. Então, isso mostra a importância da gente estudar e compreender o que está relatado no início de Gênesis também. Então, aqui no capítulo 5 de João, Cristo ele deixa claro que é necessário entender o que Moisés escreveu, para poder também entender o que foi a vida e o ministério de Cristo. Mais na frente, no livro de Atos, tem uma passagem interessante, no capítulo 8, a partir do verso 28, mostra que Filipe, né, um discípulo que foi enviado pelo Espírito Santo para ajudar uma pessoa que estava estudando, né, querendo entender mais sobre Jesus. E a partir do verso 28 do livro 8, do capítulo 8 de Atos, diz assim, olha: regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Repara que essa pessoa que estava estudando para entender e conhecer a Cristo, ele estava estudando o profeta Isaías. Profeta Isaías. E mais na frente aqui, diz assim, olha, no verso 34 diz assim: e respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outro? E no verso 35, a Bíblia diz assim: então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Então perceba que Filipe, ele apresentou a Cristo usando o quê? O livro do profeta Isaías. Né? Foi através do livro de Isaías que o evangelho foi pregado ali para o eunuco. Repara que, perceba que essa situação, ela foi ali logo em seguida. Ali aqueles acontecimentos ali da morte de Estevão, né? Foi antes do chamamento de Saulo, né? Que depois viria a ser o apóstolo Paulo. Então isso ali foi logo em seguida. Não havia Novo Testamento, não havia epístola de Paulo para ser estudada, não havia evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João para ser estudado. E o que era que o eunuco aqui estava lendo? Ele estava lendo o profeta Isaías.
E Filipe, o discípulo, ele explicou através dessa palavra, dessa passagem, tudo aquilo que se relacionava a Jesus. Então aqui, olha, no verso 35, eu acho interessante quando a Bíblia fala assim, olha, e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Então perceba, se eu desconsidero, se eu deixo de lado o Antigo Testamento, se eu não quero estudar o Antigo Testamento, se eu não quero compreender o Antigo Testamento, eu vou estar rejeitando parte do Evangelho também. Porque o Evangelho, ele começa a ser anunciado no Antigo Testamento, né? E continua no Novo Testamento. Então perceba aqui a importância de nós estudarmos e entendermos o Antigo Testamento na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Agora, em relação a Paulo, eu quero ler aqui com vocês como era que Paulo encarava, né, as Escrituras e o Antigo Testamento. No próprio livro de Atos, no capítulo 26, Paulo ele diz assim, no verso 22, olha: mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que havia acontecer. Então, Paulo aqui ele fala, olha, eu não anuncio nada mais do que aquilo que está escrito. Mais na frente, no capítulo 28, no verso 23, a Bíblia diz assim, no livro de Atos: e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele, Paulo, a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde manhã até a tarde. Então, como era que Paulo ele tentava convencer as pessoas a respeito de Jesus? Tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Perceba que Paulo usava a lei de Moisés, né, os escritos de Moisés, os profetas, para poder pregar sobre Cristo. E um texto muito interessante e que deixa isso muito claro sobre a fundamentação teológica que Paulo usou para escrever as suas cartas, as suas epístolas, está lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, no verso 13, diz assim, olha, diz assim: porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Então Paulo fala aqui, olha, pessoal, eu não escrevo nada demais para vocês. Tudo que eu escrevo aqui, vocês já conhecem. Por que ele fala isso? Porque tudo que Paulo estava escrevendo, ele escrevia baseado em quê? No Antigo Testamento. E Paulo fala aqui, olha, nenhuma outra coisa eu vos escrevo, além das coisas que vocês já leem. Além das coisas que vocês já leem. E o que era que eles liam? Eram as passagens e os livros do Antigo Testamento. Moisés, profetas e salmos. Então perceba que a importância, o próprio Paulo, né, que é a pessoa que mais escreveu livros no Novo Testamento, ele fala, olha, eu não escrevo nada demais. Tudo que eu escrevo já está lá escrito. Vocês já leram. E eu espero que vocês entendem bem isso daí. Paulo falando isso, né? Mais na frente, aqui no capítulo 15 de Romanos, Paulo, falando sobre as Escrituras, ele diz assim no verso 4, capítulo 15, verso 4: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Paulo fala aqui, olha, as Escrituras, né, traz esperança. Conhecer as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento traz esperança para a nossa fé também. Mais na frente ele diz assim, no capítulo 16, no verso 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus Eterno, a todas as nações para a obediência da fé. E 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro, ele confirma isso, né, de que toda a Escritura, todo o Antigo Testamento, ele foi inspirado por Deus, né? Foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo,
né, que escreveram coisas para a nossa aplicação, para a aplicação da nossa vida cristã hoje, dos discípulos também e da nossa vida hoje, né? Mais na frente, a gente tem aqui mais algumas passagens que mostram essa importância do Antigo Testamento para os discípulos e para Paulo também. Ele diz assim, olha, no capítulo 1, no capítulo 4 de 1 Coríntios, no verso 6, ele diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O próprio Paulo falava, olha, não vão além do que está escrito. E quando ele fala aqui ao que está escrito, ele se refere ao Antigo Testamento, certo? No capítulo 10 de 1 Coríntios, e no verso 11, ele diz assim, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 20, Paulo ele diz assim, olha, ele é categórico ao dizer assim, olha, não desprezeis as profecias, né? E quando ele fala isso, ele se refere ao Antigo Testamento. As profecias que estão contidas no Antigo Testamento. E Paulo fala aqui, olha, não desprezeis as profecias. Então, para a gente ver o seguinte, como não tem fundamentação bíblica. Não tem fundamentação bíblica esse argumento de que a gente não deve estudar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento deve ser uma parte da Bíblia que deve ser deixada de lado. A Bíblia ela não nos mostra isso. O próprio Novo Testamento, né, os Evangelhos e aqui as cartas de Paulo nos mostram da importância da gente estudar, compreender e não desprezar o Antigo Testamento, as profecias contidas ali também, né? E para finalizar, Paulo, no capítulo 13 de Atos, no verso 15, ele diz assim: E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. No verso 23 ele diz assim, ó, da descendência deste, conforme a promessa, aqui ele falando sobre Jesus, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E no verso 32, no capítulo 13, ele diz assim, ó, e nós vos anunciamos que a promessa foi feita aos pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então aqui Paulo, no sermão dele, ele diz o seguinte, ó, que a promessa feita aos nossos pais, ela se cumpriu aqui em nós. Então aqui ele mostra o seguinte, que a vida de Cristo, a vida, morte e ressurreição de Cristo foi uma promessa que se cumpriu nos dias dele.